Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver o que você pode fazer e o que você não pode fazer diante de uma situação. É uma leitura para conselho, te direcionando o que seria mais adequado você fazer e o que não seria adequado assim. Lembrando que para leituras na sua energia é só acessar a descrição desse vídeo para ter mais informações. Vamos para as opções. Grupo de número 1, a hematita. Grupo de número 2, a granada. Ou grupo de número 3, a ponta de quartzo fumê. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, hematita. O que você deve fazer, o que você pode fazer diante dessa situação e o que você não pode fazer, né? O que não seria aconselhável. A carta da torre com a carta do papa. O que você pode fazer e o que você não pode fazer diante dessa situação. Cinco de espadas, pajem de copas. Certo, vamos aqui. Olha, o que você pode fazer? O que seria adequado, o que está ao seu alcance? Vamos dar uma olhadinha. Aqui saiu a carta da torre com 5 de espadas. Aqui se você está numa situação conflitante e que você sente que pode cortar essa situação da sua vida, pois trate de cortar o quanto antes, tá? Não que seja uma obrigação, tá? Aqui é só um conselho, é porque eu tenho esse jeito de falar às vezes. Sai assim. Mas olha, quanto antes você conseguir cortar uma situação, mais benéfico é para você. O quanto antes você estabelecer um limite, o quanto antes você romper com alguma estrutura velha, alguma estrutura inadequada na sua vida, rompa. Às vezes são relações, são pessoas, são circunstâncias, são hábitos. Eu não sei o que você pergunta aí. Então, adeque, porque aqui tem essa mensagem mais profunda de você cortar. Vem um 5 de espadas aqui, trazendo essa questão do corte. Você vence a batalha aqui. Você consegue o que você quer. Mas para você conseguir, é importante aqui colocar essa energia do corte, da limitação, de até aqui a gente vai, até depois disso não dá mais, né? É colocar esses cortes, colocar essas limitações o quanto antes, porque o 5 de espadas traz o conflito, traz o combate, traz a concorrência, traz, sei lá, pessoas também querendo guerrear junto. Você vê, aqui você é dono dessa espada. E as outras pessoas ou outras situações entrando, querendo também guerrear. Falando, não, a gente também quer esse pedacinho aqui de terra. Então, assim, é importante aqui perceber se você está num conflito em que você pode fazer os cortes, como eu falei, né? Porque às vezes tem relações que não vai ter como ter corte, tem situação que não tem muito o que fazer. Mas aqueles que você conseguir, seja, às vezes não é cortar a relação, cortar uma situação. Às vezes é você cortar um hábito, um padrão seu que faz com que essa situação se dissolva por si só. Entende? Então é romper com um padrão. E aí a própria situação se transforma e muda. O que é indicado aqui para você não fazer, saiu a carta do Papa e pajem de copas. Aqui é importante você não ir para um lugar de criança, porque saiu página de copas, um lugar de maturidade emocional diante da situação. Então aguenta firme, segura a onda, porque eu sei que às vezes é difícil mesmo, né, lidar com certas coisas e o emocional fica abalado, o emocional fica à flor da pele, né? Mas tanto quanto você conseguir colocar uma emoção em ordem, organizar suas emoções, porque o Papa faz isso, ele coloca a ordem. Agora, como aqui está falando, o que você não deve fazer é dar vazão, é falar, é colocar para fora esse emocional, porque pode vir de um jeito não apropriado para a situação ser resolvida. O que eu vejo aqui, por exemplo, tem uma tendência a você a ficar contando demais o que está acontecendo da sua vida para outras pessoas,
a ficar se lamentando no ouvido das outras pessoas. Se lamente para aqueles que te acolherão, se lamente para aqueles que vão te entender. Não é para todo mundo que você pode aqui falar, porque tem uma tendência do Pajem de Copas a querer se expressar emocionalmente, o que é muito bom, mas você tem que saber com quem você vai fazer isso, porque o Papa ele sai falando para Deus e o mundo. Então, é importante aqui você delimitar isso também em você, porque pode ser que uma pessoa que te escuta pode ter uma interpretação errada de você, pode comprar sua briga e às vezes se envolver quando, né, é algo que você tem de fazer, é sua responsabilidade. Pode ser que a pessoa te ache alguém chato, chata, ou fique desconfiado, desconfiada de você, do tipo, ai, tá lamentando muito, o que ela quer de mim? Ai, tá o tempo todo reclamando disso, mas por que ela tá reclamando pra mim? Será que ela tá querendo alguma coisa? Então, por mais que seja natural a gente buscar desabafar com as pessoas, se lamentar, que é natural, é importante saber com quem, é importante saber o momento, tá? Então, o que você não deve fazer é ficar falando sobre essa situação para as pessoas e muito menos, assim, se você quiser desabafar, ok, procure uma pessoa que você pode fazer isso. Mas tem que ter um cuidado aqui, porque às vezes, por você estar muito envolvido emocionalmente nessa situação, você pode pintar o quadro de forma mais exagerada. Então, a outra pessoa que te escuta pode ter essa interpretação errônea de você, uma interpretação errada. Porque tem uma máxima que é o seguinte: quanto mais Paulo fala de Pedro, mais sei de Pedro do que de Paulo. Porque às vezes a gente fala na raiva, na mágoa, no ressentimento, na dor. Às vezes a gente fala para minar também a imagem daquela pessoa para terceiros. Então fique atento se você não está se sentindo impelido ou impelida de fazer esse movimento. Reflita sobre ele, porque pode não ser o mais adequado aqui. Inclusive, se você falar para determinadas pessoas que conheçam essa outra pessoa, se for aqui a pergunta sobre uma pessoa específica, uma relação, ela pode acabar descobrindo, tá? Agora, se for uma situação que você vive, mesma coisa, não fique falando dessa situação que você vive para as pessoas. A gente nunca sabe como é que as pessoas recebem aquilo que a gente fala. Não é para entrar na noia, mas é só para a gente se precaver e saber com quem a gente está falando, né? Porque as pessoas podem jogar cargas energéticas mais pesadas, as pessoas podem interpretar a gente errado, as pessoas podem gostar menos de nós, as pessoas podem se sentir na obrigação de ajudar ou com raiva da gente por a gente estar naquele momento, sei lá, e aí a pessoa fica, eu também tô passando por situações na minha vida, eu não fico falando pra ninguém, e aí assim vai gerando aqui uma energia, vai sendo colocado um emaranhado de coisas aqui, de energia, sabe, que não pode fazer tão bem, quer dizer, pode não fazer tão bem para você. Então, só cuidado com a sua fala, a sua comunicação, tá? É isso que você tem que evitar, falar demais desse assunto com as pessoas e, na medida do possível, colocar os limites, porque também tem isso. Às vezes a gente passa por situações na vida que a gente fica reclamando, como se a gente não pudesse fazer nada, e às vezes tem sim alguma coisa para ser feita. Não tem problema a gente reclamar, porque isso é natural do ser humano. Só que às vezes a gente gasta muita energia reclamando sem conseguir ver e gastar energia de fato para buscar uma solução, tá? Então é basicamente isso aqui para você, grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a granada. O que você pode fazer e o que você não pode fazer sobre essa situação. O Sol e a carta do mundo. O que você pode fazer e o que você não pode fazer diante dessa situação. Dez de paus, 2 de espadas. Bom. Ok. Aqui o que temos é o seguinte. O que você
pode fazer? A carta do Sol e 10 de paus. Aqui eu vejo que pare um momento em busca de uma solução. Talvez você até já tenha uma solução aí. Então, se você já tem, é hora de colocar ela em prática. Se sua intuição já mostra o caminho, ouve o caminho. Se você fica assim, eu acho que essa situação eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, faz desse jeito, tá? Porque aqui eu tô vendo você com clareza para descobrir os meios, os caminhos para você solucionar essa questão, para passar por essa situação, lidar com essa situação, tá? Então, assim, eu vejo você com clareza, eu vejo você intuindo muito bem, eu vejo você percebendo muito bem. Então, pode colocar a mão na massa agora e fazer. O que você tem de fazer agora, assim, o que seria o mais indicado é colocar a mão na massa mesmo. É ir lá e fazer o que precisa ser feito, é falar o que precisa ser falado. Enfim. Tem mais alguma coisa aqui, deixa eu só entender essa mensagem que tá me vindo. Aqui é uma situação que já pode estar bem desgastada, mas segue na luta, segue tentando, segue fazendo, porque vem o resultado positivo para você. Você vai sair dessa situação, tá? Porque o Sol vai guiar os seus caminhos, você vai descobrir como fazer. Não desista agora, eu sei que pode estar cansado, pode estar difícil, pode estar cansativo, né, melhor dizendo, pode estar difícil, só que ainda assim confia, ainda tem um pouco mais de trabalho na frente, ainda vai demandar um pouco mais, mas logo você encontra a libertação disso. O que você não pode fazer agora, né, o que não é indicado para você fazer agora, saiu a carta do mundo com 2 de espadas. Agora não é hora de parar, agora não é hora de desistir. Não é hora de você jogar a toalha, porque você já caminhou, você já resolveu, ou mesmo já resolveu uma parte, né? Ou mesmo pode ser que a situação tá assim, dentro do caos agora, você tá assistindo dentro do caos. Mas se essa situação foi meio que cruzou o seu caminho, ela vai se dissipar, porque não era para você viver essa situação, tá? Não é para todo mundo essa mensagem. Eu tô vendo aqui que pode ser que um movimento externo chegou na sua vida, você teve de viver essa situação e respingou em você, mas não é que você tinha que passar por isso porque, sei lá, é seu karma, ou é uma dificuldade, não é pra você a situação, não, a relação, o que quer que seja, não é isso. Sabe o que eu tô vendo aqui? Karma de terceiros, que acaba respingando em você. Ou então, vamos supor, você tá com um problema na justiça, que não desenrola. É problema seu? É a sua energia que está travando? Não necessariamente, aqui não estou vendo isso. Aqui eu estou vendo, por exemplo, é algum karma, é alguma situação de uma outra pessoa lá no órgão, em algum lugar, que não está pegando o seu processo. Às vezes a burocracia do sistema mesmo. É isso que está impedindo aqui. E aí às vezes sua situação não sai, não desenrola, não anda, né? Porque tem terceiros envolvidos que não estão fazendo andar e tinha que estar fazendo. Então não é problema seu, é problema desses indivíduos que tinham que estar fazendo e não estão. Acaba que calhou de ser o seu processo, por exemplo, mas não tem a ver com um karma que você tenha, um mal olhado que você tenha, uma magia que você tenha, um problema que você tenha. Não tem nada a ver aqui com você. Saiba que tem um efeito externo aqui. É igual a pessoa, por exemplo, que está num ônibus, alguém passa mal, a viagem atrasa. É karma seu? Não. Às vezes é porque era situação daquela pessoa que passou mal, vivenciar essa experiência. E aí o grupo que estava junto foi. Nem sempre, gente, é tudo compulsório, é karma compulsório. Nem sempre. E o que eu tô vendo aqui é isso. Essa situação, se foi assim, que se chegou na sua vida, te atravessou no meio, pode saber que não tem questão aqui com você, mas questão mesmo de um fator externo, de algo externo a você que está trazendo essa situação na sua vida e está respingando em você, entendeu? Agora, para aqueles que, sei lá, você estava numa relação, teve uma briga, você meio que co-participou da situação para chegar onde chegou, aqui fala não desista. Mesma coisa para o outro grupo. Não desista, segue, você vai ter uma resolução lá na frente. Não feche os olhos para a situação, não finja que não está acontecendo, ela está acontecendo e você pode resolver, você tem força para resolver ela aqui. Você ainda tem um restinho de força para isso, tá? Então, mãos à obra, vai à luta, você vai resolver essa situação e o que você não pode fazer agora é ficar parado, é paralisar o mundo. Segue o baile, segue a vida, vai fazendo suas coisas, vai tentando resolver
dia após dia você pode resolver um pouquinho, faça, não precisa resolver tudo de uma vez só, tá? Então, respeite seu tempo, respeite também o tempo, às vezes, das coisas, porque, como eu falei, às vezes está um processo na justiça, você não tem o que fazer, é sentar e esperar, é a burocracia, né? Então, agora é orar, é pedir para que ande. Gente, toda hora eu tô querendo falar desande, desandar, não é isso. Você pede para andar essa situação, faça seus rituais para abrir seus caminhos, porque agora é questão ali de um terceiro, é questão de uma outra situação que precisa desenrolar para que você tenha libertação disso, dessa situação, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, ponta de quartzo fumê. O que você pode fazer e o que você não pode fazer diante dessa situação. A morte e o eremita. É este aqui. O que você pode fazer e o que você não pode fazer diante dessa situação. Oito de espadas, 5 de ouros. O que você pode fazer? Sair das ilusões da mente, se transformar. É isso aqui que você pode fazer, é um processo mais interno, tá? É sair de ilusões, é sair de prisões que você pode ter criado para você, para outros, ou sobre essa situação. É tirar o véu da ignorância. Quando eu falo ignorância, é no sentido de aquele que ignora, aquele que não vê, aquele que precisa buscar caminhos para entender melhor a situação. Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Ignorante não quer dizer que a pessoa é burra ou que a pessoa não tem capacidade. Só quer dizer que ela ignora, ela não consegue ver algumas coisas. Então aqui eu tô vendo momento de tirar o véu da ilusão. Porque esse véu está te fazendo ignorar certas circunstâncias, certas situações, para você ter um ganho de consciência aqui diante dessa situação. Então é isso que está ao seu alcance, é tirar as ilusões. Se você pergunta de alguém, você fala assim, essa pessoa, eu posso confiar nela, tem uma situação assim assado, que fala, olha, se você aí tem dúvidas quanto a essa pessoa, se ela é confiável ou não, confia na sua dúvida. Se você tiver certeza, a certeza é inabalável. Então provavelmente tem alguma coisa aí, né? É claro que não é para alimentar paranoia. Você pode duvidar, mas né, ali tentando entender até que ponto a dúvida pode ser dissipada, porque às vezes é questão de conversar, ter um diálogo aberto, entender melhor quem é a pessoa, esperar um pouco mais o tempo, as circunstâncias, para você ver qual é o caráter dessa pessoa. Esse tipo de situação, sabe? Então você não pode ignorar esses sinais. As dúvidas também são sinais. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu entender, né? Ou então deixa eu dar um tempo para poder amadurecer e ver se essas inseguranças têm fundamento. E aqui tá falando muito para você escutar essa intuição sua. Aqui tá falando muito para você, por exemplo, reconhecer seus padrões e falar assim, bom, eu sempre confio nas pessoas e agora eu tô meio que desconfiada dessa pessoa. Deve ter alguma coisa aí, eu vou confiar e vou acreditar em mim, porque eu não sou alguém que sempre desconfia das pessoas. Ouça, se perceba, porque você vai ter as respostas aqui. Você vai conseguir tirar essas ilusões, tá? E as ilusões podem ser as vozes interiores que falam assim, não, mas você tem que ser boazinha, você tem que ajudar o próximo, ou você tem que ser mais empática, ou empático, você tem que agir assim, assim, assado. Isso podem ser vozes de crenças que estão aí. Então tem alguma coisa que é para você tirar o véu da ilusão.
tá? E é isso que está ao seu alcance de fazer. Agora, o que você não pode fazer é a carta do eremita com 5 de ouros. O indicado aqui é que você não se menospreze, não se diminui, não se coloque em lugares que não te cabem, não se sujeite a nada que você não queira, porque também tem isso, as pessoas às vezes nos manipulam, querem que a gente faça coisas que não estão ao nosso alcance, que a gente nem tem condições de fazer. E a gente tem que saber virar e falar assim, não, tô sendo egoísta? Talvez, mas eu tenho que me pensar em mim em primeiro lugar. As pessoas estão pensando em mim em primeiro lugar? Talvez não. A não ser que seja uma pessoa que, nossa, move o mundo por você, aí é outra história. É uma pessoa que te coloca, por vezes, em primeiro lugar. Beleza, tudo bem. Agora, se é alguém que vem e que nunca te colocou em primeiro lugar, não, que sempre quer tirar um proveito, sempre quer alguma coisa, cuidado. Porque aí, por exemplo, se você cede à pressão, depois a culpa recai para quem? Você fica se culpando. E não é adequado, né? Tudo bem, às vezes a gente escorregar de novo em certas situações, mas a culpa não é produtiva. Então não entre nesse lugar, porque o 5 de ouros fala de alguém que poderia ficar dando aí chibatadas em si pela questão. Então tenha mais esse poder pessoal seu para falar, é isso aqui que eu quero viver. Eu não estou querendo fazer isso. Eu não vou fazer isso. Tenho os meus motivos e vou respeitá-los, não vou ceder por ninguém. Não agora, não nesse momento. Pode ser que em outro sim, agora não. Então eu tô vendo que aqui você não pode se colocar para baixo em hipótese alguma diante dessa situação. Você não pode se diminuir, você não pode se condenar, você não pode se culpar, você não pode se autodestruir por qualquer motivo, não pode ser depreciativo ou depreciativa consigo, tá? Porque não é situação aqui de você se colocar para baixo, não. Pelo contrário, é você se firmar nesse 8 de espadas aqui que vai ver com claridade as ilusões. Você vai falar, eu vou romper com essas ilusões. Eu não quero viver essa ilusão, não. Isso não vai acontecer. Isso aqui não tem segurança para acontecer. Então, reflita bem e se posicione. Se posicione, porque aqui você vai se posicionar da forma certa, você vai ter coerência, você vai ver o que precisa ser feito, tá? E não se culpe. Eu tô vendo aqui, por exemplo, meus familiares estão exigindo que eu passe mais tempo com eles, que eu saia com eles, que eu vou domingo almoçar com eles. Eu não posso, eu tô corrida, tô estudando para um mestrado, tô, sei lá, trabalhando no final de semana, tô correndo atrás de um dinheiro extra. Eu não tenho como, só que aí eu me sinto culpada, eu me sinto, né, assim, nossa, parece que eu não ligo pra minha família. Não é isso, gente, às vezes é uma fase. Às vezes também a família tem que soltar, porque a gente não pode estar nos lugares obrigada. Assim, às vezes a gente passa por isso, né? Mas o ideal é que a gente não se sinta obrigado a nada, não se sinta obrigado a ir, porque, ai, família, eu tenho que... Ué, se você não tiver afim, se você quiser um tempo pra você, pra sair com você mesmo, com você mesma, pra sair com seus amigos, pra sair com seu companheiro, com a sua companheira, nada de família. Família, ó, uma próxima vez. A gente tem que ser leal às nossas vontades antes de tudo, porque as pessoas atropelam a gente se deixar. Elas atropelam a gente, elas não ouvem o que a gente quer fazer, elas não dão espaço pra gente ser quem nós somos. Então, assim, tem que ter muito cuidado aqui e não se diminua e não entre em culpa. Faça o que é melhor pra você em primeiro lugar. Se você colocar a sua família em primeiro lugar, tudo bem, mas faça isso com consciência, faça isso, né, se respeitando e falando, eu quero, eu posso, eu vou fazer isso. Não me pesa, mas se estiver te pesando, aí é hora de deixar uma ilusão para trás, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!